Amados irmãos, quero pedir para os irmãos abrirem essa passagem bíblica que eu fiz a leitura, 1 Coríntios capítulo 10. Aqui nós temos algumas Paulo estava fazendo aqui, amados irmãos. Irmão Carlos, fica essa luz para mim, por gentileza. É ligado. Isso. Deus abençoe. Então, amados irmãos, aqui o nosso irmão apóstolo Paulo, ele estava falando aos irmãos de Coríntios a respeito lá do Velho Testamento, a respeito do povo de Israel, a peregrinação do deserto e também dos desvios e das apostasias que o povo de Israel viveu naquela época. Então, o primeiro versículo aí, o versículo 10, diz assim: se os irmãos veem na sua Bíblia, a minha Bíblia está assim, ó, aviso da história de Israel. Então, Paulo está fazendo o quê? Ele está fazendo um alerta para os irmãos, para eles ficarem atentos a respeito como exemplos, né? E é isso que eu quero falar nesta noite, sobre os exemplos, para nós tomarmos o exemplo desses que Paulo estava fazendo essa comparação. Então diz assim, ó, o primeiro versículo diz aí, os irmãos ficam com a Bíblia aberta, irmãos. Irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais. Você vê o que Paulo aqui está falando em relação aos nossos pais. Quem são os nossos pais? Ele está falando lá desde Moisés até a entrada da terra prometida, aonde o povo de Israel passou pelos juízes, pelos reis, enfim, toda a história que os irmãos muito bem conhecem do Velho Testamento. Todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Então, o que quer dizer a palavra, irmão, êxito? O termo da palavra êxito quer dizer saída de um povo, de um lugar para o outro, emigração e peregrinação. Os irmãos sabem muito bem que o povo de Israel ficou por volta de 430 anos escravo lá no Egito. E esse motivo o Senhor prometeu. E essa promessa ela foi feita lá por Abraão. E o Senhor já tinha falado para Abraão, olha, você vai ser um povo, um pai de uma nação, o qual eu vou levar esse povo para o Egito e eles vão ficar escravos por 400 anos. Isso aconteceu. E chegou o tempo dos 430 anos, a Bíblia diz que Deus tira aquele povo, a nação, ali já era uma nação, 430 anos escravos na mão dos egípcios. E o interessante, irmãos, que se não me falha a memória, quando Jacó chegou, que José foi na frente, se não me falha a memória, foi 70 almas, se os irmãos me corrijam, 70 almas chegou no Egito. Os irmãos imaginam, irmão, quantas pessoas saiu do Egito? Sem contar. Sabe quantas pessoas deu? Mais ou menos de 2 milhões de 2 milhões a 300 milhões de pessoas saíram do Egito. Era uma manada de gente, irmão, muitas pessoas. De 2 milhões a 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. E agora, irmão, Deus, através do apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha, todos debaixo da nuvem.
todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo Mar Vermelho. Os irmãos muito bem conhecem, né, que essa passagem bíblica, quando Moisés chegou de frente ao Mar Vermelho, o Senhor questiona Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E naquele momento o Senhor abriu o Mar Vermelho e o povo passou entre aquelas águas. Mas antes disso, irmão, quando o povo de Israel foi sair, quando eles saíram do Egito, que é depois que eles saíram, antes deles sair, depois que eles saíram, o Senhor estabeleceu algo muito interessante, que foi a Páscoa. Qual que é o significado da Páscoa? Páscoa é libertação. Isto significa peregrinação. E Páscoa quer dizer libertação. E qual foi o símbolo que Deus usou para a libertação do povo de Israel lá? Ele usou a forma do cordeiro. O que o povo de Israel tinha que fazer? Matar um cordeiro. Se for uma família pequena, tinha que dividir com seus vizinhos. E esse cordeiro, ele tinha uma representação. Qual que era? Séculos depois, ele estava apontando Cristo. E tem uma passagem aqui, irmão, muito interessante, que está aqui no livro de Êxodo, capítulo 12. Irmão, interessante que quando a gente começa a estudar as Escrituras, a gente se depara com alguns textos bíblicos que levam a nossa mente a outras referências. Êxodo 12, eu quero que os irmãos corram os olhos aí no versículo 43. E diz assim: E disse mais o Senhor a Moisés e Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Todo escravo e comprado por dinheiro, porém depois que houvesse circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Então, irmãos, o que quer dizer isso? O gentio, ele não tinha participação na Páscoa, na celebração da Páscoa, se ele não fosse circuncidado. Quem não é circuncidado é um circunciso. Então, ele tinha que circuncidar se ele era estrangeiro. Se ele não era um israelita, ele tinha que circuncidar para fazer parte da Páscoa. Para fazer parte da Páscoa. Para fazer a celebração ali ao Senhor. O versículo 16. Numa só casa comereis o cordeiro, e não leveis aquela carne fora da casa, e não quebrareis o osso algum. Eu estou lendo do 43, agora eu estou no versículo 46. Então, irmãos, primeiramente, quem era gentil não podia fazer parte da Páscoa. E quando fosse pegar esse cordeiro ele tinha que ser imolado. Ele tinha que ser sangrado, ele não poderia ter defeito algum esse cordeiro. E aí o Senhor estava dando uma ordenança aqui para o nosso irmão Moisés, que esse cordeiro também não poderia ser quebrado, os seus ossos. Eu queria que algum dos irmãos abrisse aí João 19:36. Os irmãos que é o primeiro que achar pode ler esse versículo. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum seu vosso será quebrado. Olha que coisa interessante, irmão. Para que se cumprisse as Escrituras, que nenhum dos ossos do Senhor foi quebrado. Quando Jesus foi retirado da cruz, foi numa sexta-feira. E no sábado,
não poderia, segundo a lei, não poderia fazer nada no sábado. Quando foram tirar Jesus da cruz, Jesus já estava morto. Jesus já tinha morrido. Só que aqueles homens, os ladrões da cruz, eles não tinham morrido. Se os irmãos ver o texto aí, vai dizer, o que eles fizeram com os ladrões? Quebraram a perna. E agora se cumpre o que está aqui. Nenhum só da casa comerá o cordeiro, que não levareis aquela carne fora da casa, não me quebrarei nenhum osso. O que esse cordeiro estava apontando? Aquele Cristo que ia morrer no Calvário, que nenhum dos seus ossos foram quebrados. Esse versículo bíblico aqui se cumpriu em Cristo Jesus, o qual, sabe o que aconteceu com Cristo? Ele foi imolado como um cordeiro para o matadouro, como Isaías 53 diz, que uma lança iria transpassar ele, mas não iria quebrar nenhum osso. Então vamos lá. A Páscoa quer dizer libertação. Esses cordeiros sem mancha e perfeitos representam Cristo. Somente o povo de Israel poderia participar da Páscoa. Tinha que circuncidar e não era incircunciso, não poderia fazer parte da Páscoa. Irmãos, e agora para a igreja? Quando Cristo morreu lá no Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Diz interessante, irmão, que o véu não se rasgou de baixo para cima, ele se rasgou de alto a baixo. Só quem poderia se chegar diante da presença de Deus eram pessoas específicas, eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Os gentios, eles não tinham participação com o santuário lá no templo. Agora esse cordeiro aqui, irmãos, ele morre no Calvário. A lança é transpassada sobre ele. E agora, irmãos, quando o véu do templo se rasga, que é o próprio Cristo, todos agora têm acesso a Deus por meio de Cristo. Por isso que Timóteo vai dizer que há um só Deus, há um só Senhor e há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse? Jesus Cristo. Então vamos lá, irmãos. Hoje na graça do Evangelho, Monjão, não tem lugar específico para você entrar na presença de Deus. Você não depende, nós não dependemos de ninguém. Você não depende da sua esposa, do seu filho. Não, aonde você estiver, você está na presença de Deus. Claro que sim, que é bom nós reunirmos aqui como igreja. Temos comunhão um com os outros. Hoje ninguém nos impede de estar na presença de Deus. Igual Jesus disse para a samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, hoje, o ato da circuncisão era feito no homem. E para o homem fazer parte da Páscoa, ele tinha que ser circuncidado. E hoje, irmãos, Romanos capítulo 2, versículo 28 e o 29. Romanos capítulo 2 diz assim: não é judeu e não é exteriormente, e nem circuncisão, e nem exteriormente da carne, antes o judeu e o que no interior, e a circuncisão que é de coração, o espírito e não na letra, cujo louvor provém dos homens, mas de Deus. Onde que é feito hoje, irmão,
a circuncisão? No nosso, através de quem? Do Espírito Santo. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. E também nele, que vos estáis depois que ouviste a palavra da verdade. Irmão, nós estamos aqui não é porque nós somos bons, é porque nós ouvimos a mensagem do Evangelho. Nós ouvimos o Evangelho da verdade e o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando nós ouvimos essa mensagem, que é o Evangelho da verdade, não é essas continhas de fada que tem por aí não, irmão. É o Evangelho da verdade. Paulo vai dizer aos romanos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como do grego. E aqui, então, quando nós ouvimos o Evangelho através da palavra de Deus, o Espírito Santo faz o quê? Ele circuncida o nosso coração através da sua palavra. E aí nós recebemos o quê? Nós recebemos o selo de Deus, que é o Espírito Santo, o qual Jesus fez essa promessa lá em João 14: eu vou para o Pai. Quando eu for, Ele vos enviará o Espírito Santo, o qual estará convosco até a consumação dos séculos, o qual Ele vos guiará em toda a verdade. É por isso, irmão Henrique, que nós não somos enganados, porque nós andamos com a verdade, que é a palavra de Deus, e nós temos o Espírito Santo. Não adianta, irmão, só ter a palavra e não ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Por isso que quando aparece algum pregador aventureiro por aí, você lá logo identifica: opa, tem algo errado, que nós precisamos, a Bíblia precisa se atualizar com o mundo, que a Bíblia tem que ser atualizada junto com o mundo, a Bíblia tem que ser atualizada junto com a homofobia, junto com o homossexualismo. Então é por isso que a gente temos que ficar atento, por isso que nós precisamos ficar com a palavra de Deus. Versículo 14: que é o penhor da nossa herança, para a redenção, prioridade de Deus e louvor e sua glória. Sabe o que é um penhor, irmão? Penhor é uma herança. O único banco que trabalha com isso é a Caixa Econômica. Você chega lá na Caixa Econômica, você vai empenhorar alguma coisa. Você deixa aquele algo que você tem, que não te serve no momento, você deixa lá e pega um empréstimo. Foi assim que o Senhor Jesus disse: olha, eu vou, mas quando eu for, eu vou deixar o Paracletos, o Espírito Santo. Vamos voltar lá em Coríntios, capítulo 10. Então eu li o primeiro versículo. Versículo 2: todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Então, quando Paulo diz assim que todos foram batizados, quantos que eu falei que tinham saído do Egito, irmãos? De 2 milhões a 3 milhões de pessoas. Não, isso é uma média que eu estou fazendo. Estou fazendo uma média. Saiu aquele povo lá do Egito. Então, essa é uma média de pessoas. Então, Paulo está dizendo aqui que todos foram batizados na nuvem e no mar. Na nuvem e no mar. Nós sabemos que quando o tempo que o povo de Israel passou peregrinando pelo deserto, uma coluna de fogo acompanhava eles. O que aquela coluna de fogo fazia, irmão? Ia guiando eles. E à noite era uma coluna de fogo, e de dia uma nuvem acompanhava aquele povo. Só que aqui Paulo está dizendo: todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar.
Romanos capítulo 6 diz assim, o versículo 2: de modo nenhum nós que estamos mortos para o pecado e vivos ainda. Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da sua morte, para que com Cristo ressurgiu entre os mortos para a glória do Pai. Assim andemos em novidade de vida. Então, calma aí. Paulo está falando aqui que o povo de Israel foi batizado na nuvem e no mar. O que é esse batismo na morte de Cristo? Aqui não é o batismo com águas, irmãos. Batismo com águas foi um mandamento do Senhor, de Cristo Jesus, sua igreja, que o batismo em águas está associado à mensagem do Evangelho. A pessoa crê no Evangelho, crê no Senhor Jesus e desce as águas. Só que esse batismo na morte, irmão, Paulo está fazendo uma comparação da morte de Cristo, da morte do Senhor Jesus. Jesus, ele morre no Calvário, ao terceiro dia ele ressuscita. E quando ele ressuscita o quê? Num corpo glorificado. Ele é ressuscitado num corpo glorificado. Assim também é com nós, irmãos. Quando Cristo nos aceita, quando Jesus nos aceita, quando nós entendemos o Evangelho do Senhor, o Evangelho de Cristo, Ele faz o que em nós? Ele ressuscita o homem que está morto. Que está morto em delitos e pecados. Está aí em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Ele nos vivificou. Que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Agora, Cristo, assim como foi o símbolo da morte de Cristo, da sua ressurreição, assim acontece na vida do crente. Ele ressuscita. Ele é batizado na morte e na ressurreição de Cristo. Se os irmãos lerem o versículo 4 diz assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para com ele, assim, que como Cristo ressurgiu, está vendo o que está falando aqui? Ele morreu e ressurgiu entre os mortos, para a glória do Pai. Assim andemos também em novidade de vida. Sabe que novidade de vida é essa, irmão? É um novo pessoa, é um novo cristão, agora salvo. Agora, por isso que quando Jesus, lá em João capítulo 3, diz assim, Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. Que nascimento é esse? Nascimento do novo espírito, do novo homem. Sabe o que acontece? O espírito do homem é regenerado. O homem agora ele nasce novamente na morte, na pessoa de Cristo Jesus. Então Paulo está fazendo essa comparação. O versículo 3. Não, o versículo 4. E beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual, e os que guiava a pedra era Cristo. Irmão, Paulo está fazendo uma outra comparação aqui. Lá em Números capítulo 20, Números capítulo 20, o povo de Israel, na sua peregrinação, eles chegaram junto ao deserto de Zim. E quando eles chegam naquele deserto,
não tinha água para aquele povo beber água. Não tinha. O versículo 5 diz assim: o versículo 5 diz assim, aqui é o povo de Israel murmurando: por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este terrível lugar? Não há cereal, nem figo, nem vindes, e nem romão, e nem água para beber. Então aquele povo, irmão, eles começaram a murmurar contra Moisés e contra o Arão. Porque nos trouxe para este lugar para nós morrermos de fome, de sede? Não poderia nós ficarmos lá no Egito, mesmo debaixo da escravidão? Mas lá nós tinha água, lá nós tinha figo, nós tinha cebola, nós tínhamos tudo lá, e agora veio nos trazer para morrer neste lugar? E aí o que Moisés faz? Moisés vai até a congregação, está no versículo 6, ó, então Moisés e Arão foram diante do povo, na entrada da tenda da congregação, se prostrou em face em terra, e a glória do Senhor apareceu. E disse o Senhor a Moisés, aqui, irmão, tem algo muito interessante. O Senhor chega e fala para Moisés: Moisés, toma a tua vara, ajunta tu e teu irmão e Arão na presença, e ordenai a rocha, para que as suas águas assim lhe tirareis da rocha, e dareis de beber todo o povo e os seus animais. E o que o Senhor fala para Moisés? Moisés, olha, pega o seu irmão, pega todo o povo e chegue diante daquela rocha. Só que o Senhor falou o que para Moisés? Fale a rocha, ordenai a rocha. O que ele quis dizer? Conversai com a rocha. Você viu que o texto que nós lemos, o qual Paulo, ele vai dizer que aquela pedra que o seguia era Cristo. Versículo 10, o versículo 9: então Moisés tomou a vara diante, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e lhe disseram: ouve-me, ó rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então eles chegaram diante daquela rocha, e Moisés perguntou: ó povo rebelde, murmurão, porventura nós podemos tirar água dessa rocha? Porque foi a ordem do Senhor para chegar diante da rocha. Veja o que aconteceu, irmãos. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas, e com a sua vara a água jorrou abundantemente, e a comunidade dos seus filhos mais beberam. Calma aí, irmão. Qual que era a ordem do Senhor para Moisés? Era para falar a rocha. E o que Moisés fez? Feriu duas vezes. Moisés feriu duas vezes. Agora o versículo 13, olha o que o Senhor responde para Moisés. E o Senhor, porém, disse a Moisés: visto que não cresces em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, introduzireis este povo na terra que lhe darei. Estas são as águas de Meribá, e os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e neles se o santificou. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Nós sabemos que essa rocha, ela foi ferida. Ela foi ferida aonde? Pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Só que a ordem do Senhor, ela disse: olha, Moisés, fale, converse a rocha. E Moisés foi lá e feriu a rocha. Vamos ao versículo 5. Versículo 5.
no capítulo 10. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam a pedra espiritual, e os que guiava e a pedra era Cristo. Segunda de Pedro, Pedro 1, capítulo 2. Irmão, segundo os nossos irmãos católicos, eles colocam Pedro como essa pedra. Mas essa pedra não é Pedro, essa pedra é Cristo. Segunda Pedro diz assim, 1 Pedro capítulo 2, deixando pois toda a malícia de engano e fingimento, inveja e toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como meninos com recém-nascidos, com puro leite espiritual, e cresceides para a salvação. Agora já provaste que o Senhor é bom, chegando para Ele, chegando para através de quem, irmão? Em quem? Chegando para Ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas aprovada com Deus, eleita e preciosa. Aí Pedro vai dizer que coisa interessante no versículo 5. E vós também. Ele está falando assim, primeiro ele está falando aqui que Cristo é a pedra de esquina, aquela pedra que Moisés feriu lá no deserto de Zim. E também chegamos para Ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas com eleita e preciosa. Vós também, como pedra viva, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus em Jesus Cristo. Agora, irmãos, nós somos pedras vivas também, igual a Cristo. Agora, sabe o que nós somos, irmãos? Nós somos agora sacerdotes de Deus. Lembra que eu falei lá no começo da mensagem que só era o sacerdote? O sumo sacerdote tinha o direito de entrar no santuário, de estar diante da presença de Deus. Agora, todo crente, ele é um ministro da casa de Deus. Todo cristão, ele é um sacerdote da casa de Deus. Para prestar o quê? Louvores aceitáveis a Deus. Versículo 6. Agora aqui, irmão, o versículo 6 vai dizer assim, ó. Você viu que do versículo 1 até o versículo 5, mas só que Paulo ainda continua falando do povo de Israel. Só que Paulo agora ele alerta a respeito dos exemplos, para tomar como exemplo. Ele estava alertando aos coríntios a respeito disso, em questão dos exemplos. Olha assim, ora, essas coisas aconteceu com um exemplo, para que não cobicemos como eles cobiçaram. Não façais idólatras como alguns deles, como está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para farrear. Se os irmãos verem aí na sua Bíblia, não vou falar que não vai dar tempo de falar sobre isso. Quando Moisés subiu lá no Monte Sinai, Moisés estava demorando. O que Arão se levantou? Moisés morreu lá em cima. E aí o que eles fizeram? Arrancaram os fedentes e fizeram um bezerro de ouro. Aí o Senhor, Moisés, desce lá embaixo, o povo se corrompeu. E aí Arão falou assim, olha, esse foi o Deus que nos tirou do Egito. Moisés já era, Moisés já morreu. Então, Paulo está fazendo esse alerta. Não nos prostituamos como alguns deles fizeram, caíram em um só dia 23 mil. Não tentemos ao Senhor como algum deles também tentaram e foram mortos pela serpente. Não murmureis como também algum deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Versículo 11. Todas estas coisas aconteceram como exemplo, e for escrito por aviso nosso,
para que chegamos ao fim dos séculos. O versículo 12, irmão. Às vezes na nossa vida, a gente temos que fazer uma retrospectiva. Chega no final do ano, nós temos que fazer eles fazem uma retrospectiva. Apesar que a retrospectiva desse ano não vai ser muito boa, né? De tudo que nós estamos vivendo. Mas ainda, irmão João, nós temos que fazer uma retrospectiva. Porque Paulo aqui vai dizer, olha, aquele pois que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Aonde é que está a nossa firmeza, irmão? Aonde é que está a nossa segurança? Em Cristo e na sua palavra. Irmãos, quem vive dessa forma, confiando em Cristo, confiando no Senhor, analisando as Escrituras, analisando o que o mundo está acontecendo, irmão, pois aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Só que aqui o versículo 13, Paulo também dá mais algumas recomendações, que de tudo que aquele povo viveu, eles tiveram o quê? Tentação, irmão. Tentação humana. Quer dizer, provações, dificuldades. Olha o versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão tentação humana. Agora pensa assim comigo, irmão, pensa comigo. Já pensou você está num deserto, não tem água, não tem comida, lá onde você estava você tinha tudo, não tinha algo que pudesse acontecer, criança com fome, com sede. Imagina uma coisa dessa, irmão. Qual que é o desespero? Irmão Vaneide, você não entraria em desespero? Você entraria, irmão Carlos? Pessoa desempregada, passando dificuldade. Você acha que um cristão não vai entrar em desespero, irmão? Eu tenho certeza que pode ser que venha algum desespero no seu coração. Mas o que Paulo está dizendo aqui, olha, não veio sobre nós tentação humana. Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima que podeis resistir. Antes da tentação também, há o escape para que possais suportar. Você nunca fala, irmão. Você nunca fala que você está passando, Deus não sabe. Que não foi da sua vontade. Porque o texto vai dizer aqui que fiel é Deus, que não vos deixará tentar. Deus não vai colocar uma prova que você não possa suportar. É o texto que está dizendo aqui. Deus não vai colocar algo que você não possa suportar. Não podeis, antes a tentação também dará o escape. Sabe o que acontecia com o povo de Israel aqui? Eles se desesperavam antes do tempo. Deus fez isso para quê? Para provar aquele povo com fome, com sede. Mas Deus deixou eles com sede, irmãos? Deus deixou eles com fome? Vai dizer lá em Deuteronômio que durante os 40 anos que Israel passou peregrinando pelo deserto, não faltou pão, não faltou água, não faltou nem roupas, porque as roupas cresciam junto com as pessoas. A criança, o bebê nascia, não sei se lá era macacão, né? Não sei, mas se era macacão, o macacão crescia junto com a criança. Não sei como é que era. O sapato, o chinelo, crescia junto com ele. Então aqui, Deus, irmão, se você está passando alguma dificuldade, você está passando alguma prova,
é porque Deus não coloca algo que você não possa suportar. Porque as tentações e as provas, irmão, elas não são para sempre. Ela tem um tempo determinado. Tem um tempo determinado para começar e para acabar. Não veio sobre vós tentação humana. Fiel é Deus, que vos deixará tentar acima do que pode resistir. Antes da tentação, também dará o escape para que possais suportar. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Abaixe sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, quero louvar e agradecer ao Senhor por essa palavra, por essa mensagem.